Já se bota o 2, por favor. Como eu falei, está revelado na palavra que existem batalhas invisíveis, não é? E aqui nesse slide, lá em 2 Coríntios 10, 4, Paulo nos diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Deixa eu só conferir aqui o slide para ver se está batendo com esse mesmo. O Jássy, é aquele, pois a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. Você pode, pronto, maravilha, obrigada. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo deixa claro aqui, muito claro, que a nossa luta não é contra carne, contra sangue, contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Queridos, antes de nós sermos esse corpo físico, nós somos um espírito, não é verdade? E existe um mundo espiritual, existem regiões celestiais, não é? Existe o trono de Deus, onde o Senhor está lá. Mas existem também no mundo espiritual, né, seres espirituais do mal. E esses seres espirituais do mal estão obedecendo às ordens de Satanás, né? As ordens daquele anjo de luz que foi lançado lá do céu por conta do seu orgulho, da sua desobediência, da sua altivez. Se levantou contra o Senhor e o Senhor o lançou. E com ele lançou uma terça parte dos anjos, e esses anjos são demônios. E esses demônios enganam as pessoas, se fazem parecer com pessoas, mas na verdade são anjos caídos. E não é um número pequeno não, gente. Uma terça parte é um número imenso. Então, quando Paulo diz assim, a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, ele está chamando a atenção para nós, que muitas vezes nós não vamos vencer batalhas espirituais com armas físicas, com armas humanas. Não adianta, porque nós não vamos vencê-las. Por isso que é importante nós entendermos, por isso que é importante nós estarmos alinhados, por isso que é importante nós conhecermos a palavra. E aí Paulo também continua a nos ensinar. Agora em 2 Coríntios 10, 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Nós fazemos parte de um exército. E você, querendo ou não, você está na batalha. Mas de que lado você quer estar? Qual é o lado que você quer estar? Não é? Nós somos raça eleita, sacerdócio real, fomos comprados por um alto preço. Nós somos o exército do Senhor. Nós somos os soldados do Senhor. Nós somos os guerreiros do Senhor. Mas como guerreiros do Senhor, nós precisamos saber usar as armas da nossa milícia, que não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Vamos refletir um pouco sobre o que são fortalezas. O que são essas fortalezas? Podemos entender que é algo bem resistente, difícil de ser tombado, difícil de ser tirado. Não é verdade? Mas no âmbito espiritual, o que é uma fortaleza? Uma fortaleza é tudo aquilo que se opõe contra a verdade do Evangelho. Tudo aquilo que se levanta como mentira e toma espaço na nossa mente. Nós não abrimos mão muitas vezes, e aquilo está se opondo à verdade do Evangelho. Isso é uma fortaleza.
E essa fortaleza, ela paralisa qualquer pessoa. Porque essa fortaleza, ela é na mente. É aqui, ó. Aqui é um campo de batalha. É onde entram os pensamentos. Não é verdade? Quantas vezes durante o dia ou no caminhar da vida vem pensamentos esquisitos, pensamentos estranhos, pensamentos malignos, é ou não é? Esses pensamentos são ataques, são setas para nos desestruturar, para trazer medo, para nos paralisar. Porque sim, a estratégia do nosso inimigo é nos paralisar. Você acha que ele quer que o povo de Deus avance? Ele quer que a gente avance? Ele quer que a gente viva essa vida abundante que o Senhor nos garante? Ele quer que a gente viva todas as bênçãos espirituais que já foram compradas lá na cruz para o povo de Deus? Não. Mas enquanto você não se posicionar contra toda a mentira, contra toda a fortaleza, e não se submeter à verdade do Evangelho, você não vai ver a grandeza de Deus. Você não vai experimentar de coisas novas. Você não vai avançar, porque você está paralisado, preso a fortalezas na mente. Na mente. Isso é muito perigoso. Há uma guerra psicológica, vocês já perceberam? Estamos vivendo em tempos onde há uma guerra psicológica intensa na nossa mente, trazendo pensamentos para roubar de nós aquilo que Jesus já comprou na cruz. Mas nós, como soldados do Senhor, precisamos nos revestir, nos levantar e acreditar naquilo que já está escrito aqui, ó. Na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a boca de Deus para o seu povo. Amém? E agora nós vamos ver em Efésios o que Paulo continua a nos ensinar. Em Efésios 6:10, parte A, por isso tem a letrinha ali, Paulo nos ensina que nós precisamos nos fortalecer. Eu não posso entrar numa batalha fragilizado, vulnerável. Eu preciso me fortalecer. E onde é que está a minha força? Onde é que eu encontro força? Onde é que eu encontro forças? No Senhor. Então, Paulo nos diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu tenho força? A minha força humana é capaz de guerrear uma batalha espiritual? Eu não tenho força. Mas no Senhor eu posso. Porque a palavra me garante que se eu me fortalecer no Senhor e na força do seu poder, haverá uma consequência. Mas para quê? E para quê? E para que Paulo nos diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para quê? Pode passar o próximo slide, Jace. Olha a resposta aí. Vocês podem ler para mim, por favor? Foi tão desalinhada essa leitura que eu vou dar outra chance a vocês. Para quê? Vejam, existem astutas ciladas do diabo. Ciladas são coisas que a gente não espera. Situações que acontecem e são planejadas. E chegam de repente. E nos surpreende, não é verdade? Porque se não fosse cilada, a gente saberia, a gente não seria pego de surpresa, não é verdade? Uma cilada é algo que chega e te pega de surpresa. Então, quando Paulo nos diz, olha, existem ciladas, mas se você fortalecer no Senhor e na força do poder dele, você ficará firme
contra essas astutas, ousadas ciladas do diabo. Porque o diabo, ele é enganador, gente. Ele engana todo o tempo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O diabo, ele age onde você menos percebe. Não se engane. Onde você menos percebe, ele vai agir. E se você não estiver em comunhão com Deus, em submissão à palavra, em obediência ao Senhor, você vai ser enganado, sim, mesmo sendo cristão. Se você não estiver revestido no Senhor e na força do seu poder, o diabo vai te enganar. E ele vai agir onde você menos percebe. Menos percebe. Por isso que quando nós oramos, jejuamos, buscamos, o Espírito Santo de Deus revela. Porque a palavra diz que o Senhor revela o que está oculto e o que está escondido. Então o Senhor traz à tona e diz assim, presta atenção, onde você menos está percebendo, o diabo está agindo e ele está te paralisando e você não está vendo. Mas o Espírito Santo de Deus, quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós nos rendemos, ele traz à tona e revela o oculto e escondido. E aí o que você vai fazer quando Deus revela o oculto e o escondido? Você vai mudar a sua atitude, você vai se posicionar da maneira que a palavra de Deus nos ensina, não é verdade? Nós precisamos ser fortes em Deus, porque com o Senhor nós podemos, sem o Senhor nós não podemos, mas com o Senhor nós podemos sim, e nós precisamos acreditar nessa verdade, que é a verdade da palavra de Deus. Amém? Então, por conta dessa revelação, né, que o apóstolo Paulo recebeu e trouxe para nós, né, glórias sejam dadas ao Senhor por isso. O apóstolo Paulo foi muito usado pelo Senhor, não é? E foi usado para os gentios, viu? Glórias a Deus que o Senhor lembrou da gente. Nós somos o povo gentil que foi alcançado, não é verdade? Então isso é maravilhoso. Então ele nos ensina que há uma batalha, que nós precisamos nos revestir no Senhor e na força do seu poder. E mais ainda ele diz, há uma batalha, mas para essa batalha existe uma armadura. Uma armadura. Essa armadura é visível? Essa armadura é invisível. E ele chama essa armadura de armadura de Deus. Olha lá aí. Olha os componentes da armadura de Deus. E quais são os componentes da armadura de Deus? Vamos refletir sobre eles. Nós temos o capacete da salvação. Gente, esse capacete é extremamente importante. Lembra que eu falei que o campo de batalha é aqui? Que os pensamentos ruins, negativos vêm? Mas eu tenho autoridade para dizer, saia em nome de Jesus. Você não tem autoridade sobre a minha mente, porque a minha mente está cativa em obediência ao Senhor. Eu preciso me posicionar dessa forma. Então, quando vem os pensamentos, não é? O campo de batalha é a nossa mente. E aí, nós temos o capacete da salvação. E o quão é importante o capacete da salvação e sabermos da sua importância. Eu preciso ter a convicção, a certeza de que eu sou salva. Eu sou salva. Eu sou salva. Por que eu sou salvo? Porque a palavra me diz que quando eu, com a minha boca, eu confesso Jesus Cristo e com o meu coração eu creio que Ele ressuscitou, eu sou salvo. Então, quando eu coloco o capacete da salvação, eu sei quem eu sou na terra. E eu sei quem eu sou no mundo espiritual. O mundo espiritual reconhece que eu sou filha de Deus, que eu tenho o capacete da salvação, que o maligno não me toca, porque a palavra do Senhor diz que quem é de Deus, o diabo não toca. Mas eu preciso lembrar desta verdade
e trazê-la à minha memória continuamente, dizendo: eu tenho o capacete da salvação, eu fui lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Não há nenhuma condenação sobre a minha vida, porque Jesus levou na cruz todos os meus pecados, todas as minhas iniquidades. Eu preciso lembrar dessa verdade. Então esse é o capacete da salvação. E a couraça da justiça? A couraça da justiça, o evangelho da paz. É a palavra de Deus, gente. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso ler a palavra de Deus. Eu preciso ruminar na palavra de Deus. Eu preciso até me hospedar alguns dias em um determinado livro. Eu até falo para a Vanessa. Cadê Vanessa? Eu vi Vanessa aí, lá atrás. Eu disse: Vanessa, eu estou por esses dias hospedada em Efésios. De vez em quando eu me hospedo em Romanos. Por que eu digo isso? Porque eu passo um tempão ali, naquele livro, ruminando, e o Espírito Santo me enchendo, me ensinando, e eu paro ali, Já fizeram isso? Já moraram, residiram durante um tempinho no determinado livro da Bíblia? Façam isso. Porque às vezes você diz: vou ler a Bíblia, aí lê todinho, ok, cumpri com a tarefa. E aí? Se hospeda em um desses livros, fica lá, rumina, lê, fala com o Espírito Santo. Espírito Santo, o que é que o Senhor tem mais a me dizer nesse livro aqui? Abre o meu entendimento, abre a minha visão espiritual, me dá discernimento, me ensina, me capacita. Eu quero aprender mais de Ti. O Espírito Santo habita em nós, gente. Ele está aqui, Ele está em nós. Então chama por Ele: Senhor, o Senhor habita em mim. Me ensina, Tu és o meu mestre. E aí você vai se encher da palavra de Deus. E você vai se encher da couraça da justiça, que é o evangelho da paz. E depois vem o cinturão da verdade. O cinturão da verdade, que é a palavra de Deus. E eu tenho que caminhar com a verdade. Porque existe a mentira. E a mentira tem um pai. E quem é o pai da mentira? Então de que lado eu estou? Da verdade ou da mentira? Cuidado, muito cuidado. Cuidado com o jeitinho brasileiro. Cuidado, porque eu falei antes que ele atua, o diabo atua onde você menos percebe. Tenham cuidado com isso. Não deem legalidade ao diabo, porque é isso que ele quer. Se você der legalidade, ele vai te prender. Ele vai te prender, porque há uma legalidade. Muito cuidado, queridos, muito cuidado. O que Jesus fez na cruz foi um alto preço. O que Deus fez por nós, entregou o seu Filho Jesus para morrer por nós, foi um alto preço. Não vamos desvalorizar o sangue de Cristo derramado lá na cruz. As dores que Ele sofreu, as humilhações, toda a tortura que Ele sofreu. Lá no Getsemane foi um dos momentos mais difíceis, onde Ele sentiu todo o nosso pecado sobre Ele, toda a pressão do mal ali sobre Ele. E Ele suportou para que hoje nós estivéssemos aqui, salvos. E com a certeza de uma vida eterna, aguardando a volta do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que vai restaurar e dar um basta em toda a bagunça que está nesse sistema maligno. Nós aguardamos a volta de Jesus. Agora, o que é interessante aqui, que eu quero ressaltar, é quando Paulo se refere ao escudo da fé. Jace, coloca aquela... Jace? Acho que deu algum problema. Pronto. É interessante quando Paulo se refere ao escudo da fé. Veja, ele diz que é uma armadura de Deus. A armadura tem os seus componentes, tem o capacete, tem a couraça da justiça, tem o cinturão da verdade, tem a espada do Espírito, a palavra de Deus. Com a espada eu avanço. Quando eu abro a boca e eu libero a palavra,
eu quebro tantas coisas, tantos sofismas, tantos argumentos mentirosos do diabo, e eu me aproprio, eu vivo a verdade do Evangelho, a espada do Espírito. Mas Paulo, ele fala de uma forma interessante em relação ao escudo da fé. Ele fala assim, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual, vamos ler? Com o qual... Sobretudo, você pode conhecer toda a armadura de Deus, de trás para frente, de frente para trás, mas se você não tiver fé, nada vai sair do lugar. É ou não é? Se você não acreditar na verdade do Evangelho, nada vai sair do lugar. Você não vai se mover se você não acreditar. Quando Paulo diz assim, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, significa dizer que o diabo não para de lançar dardos inflamados sobre a nossa vida. E aí, quando chega um dardo inflamado, você se esconde? Você se omite ou você se posiciona com o escudo da fé e apaga e destrói? Porque o meu pai me dá autoridade para isso. E eu posso pegar o escudo da fé e dizer, não. Entende? Mas eu preciso me posicionar como soldado do Senhor. Porque o soldado passivo, como eu disse no começo, ele vai morrer. O soldado tem que estar bem posicionado. Então, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Que dardos são esses? Mentiras, acusações, calúnias, coisas erradas. Então, o inimigo, ele está o tempo todo, sabe que a palavra diz que ele é como um leão que ruge. Vocês já viram um leão? Esses filmes, a gente que tem assim um mundo selvagem, você percebe que o leão, ele está o tempo todinho assim, ó. É ou não é? Ele é paciente? É ou não é? Ele está o tempo todinho assim, ó. Ele está olhando assim, ó. Ó, vou olhar para Cláudio. Vai de conta, viu, Cláudio? Ele fica assim, ó. Aí Cláudio vai para todo canto, tem a rotina dele, faz tudo, né? Vem para a igreja, tudo. Coloca o pé fora. Aí ele vai dizer, agora. Uf. Ele é um vencido lá na cruz. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos submetermos ao Senhor, resistir ao diabo e ele fugirá de nós, entende? Ele é um vencido lá na cruz, mas eu não posso dar legalidade a ele, senão ele vai me prender, me paralisar, que é isso que ele quer. Então, se você dá uma legalidade, como é que você vai avançar no seu ministério? Como é que você vai avançar no seu chamado? Como é que você vai avançar no seu dom? Como é que você vai avançar também nos seus talentos naturais? Afinal de contas, os dons, os talentos são todos do Senhor. Não é verdade? Estou falando para os cristãos, né, gente? Aquele que ainda não entende a verdade do Evangelho, quando entender a verdade do Evangelho, vai se posicionar. E o desejo do nosso coração é que todas as pessoas se convertam. Obrigada. Então, prestem bastante atenção. O escudo da fé, ele vai fazer toda a diferença na armadura de Deus. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Não é verdade? É a fé na palavra de Deus, no Senhor, que vai fazer toda a diferença e eu vou poder avançar. Ou você crê e vê a glória de Deus, ou você não vai, ou você não crê e não vê. Não é verdade? O Senhor já comprou todas as bênçãos para nós.
Veja, o Senhor Jesus já conquistou tudo na cruz do Calvário para nós, gente. Digam glória a Deus. Aleluia. Isso é presente, gente, imensurável. Você consegue adjetivar? Isso é imensurável. O Senhor já conquistou tudo na cruz do Calvário por nós. Então, aqui em Efésios 1, nos garante essa verdade. Bendito Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as... São algumas bênçãos ou todas as bênçãos? Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todas as bênçãos. Ou você crê, experimenta, ou você não crê e fica paralisado. Aquele cristão paralisado, que não avança, que não se posiciona, que não guerreia, que não usa o escudo da fé, que não usa a armadura de Deus. Que tipo de cristão você quer ser? Um cristão ousado? Um cristão que caminha por fé? Ou um cristão apenas que vem à igreja, senta no banco, assiste o culto e depois vai para casa? Essa não é a vida abundante que Deus prometeu. Vida abundante é diferente, não é? Mesmo dentro de um mundo, né, onde o sistema é maligno, onde tudo é controlado por um sistema aí, como a palavra diz, que o mundo jaz no maligno, não importa, o mundo jaz do maligno do sistema, viu? É o sistema, porque toda a terra pertence ao Senhor, tudo é dele, foi ele que criou. É o sistema que rege, que domina as pessoas, que manipula. Então, se eu não conhecer a verdade do Evangelho, eu vou ser engolida pelo sistema. Muito cuidado. Às vezes tem aquela frasezinha do inferno: não é nada demais. Ah, tu está sendo muito legalista. Já ouviram essas frases? Cuidado. Frases do inferno. Então, pode passar, Jaci, por favor. O próximo slide. Agora tem aqui o seguinte: vamos acionar o escudo da fé. Eu vou dar uma entonação diferente. Vamos acionar o escudo da fé? Sim ou não? Sim. Quem quer acionar o escudo da fé? Amém. Vamos fazer um exercício prático para a gente terminar. Está quase terminando o meu tempo, que eu já vi a plaquinha ali. Nós vamos acionar o escudo da fé. E nós vamos anular todos os dardos inflamados do maligno. Mas antes, nós vamos precisar ter um momento de confissão. Eu não posso usar o escudo da fé, eu não posso guerrear se houver algum impedimento. Amém? Esse é um momento onde a gente vai fechar os olhos, vai conversar com o Senhor, vai pensar, vai refletir. Se cometer algum pecado hoje, durante a semana, queridos, pecado tem vários nomes, viu? Orgulho, soberba, altivez, mentira, jeitinho brasileiro, corrupção, inveja, imoralidade sexual, falta de perdão. Pecado tem nome. Então, que nesse momento a gente possa orar. Só um tempinho de silêncio e a gente vai fazer o nosso exercício, amém? E eu vou orar por vocês. Fechem os seus olhos, conversem com o Espírito Santo. Pense aí, durante a semana. O que foi feito, o que foi dito? O que foi? Eu pequei. O que foi que eu pequei? Aonde eu pequei e eu não confessei, eu não me arrependi, eu não entreguei ao Senhor, eu não reconheci que pequei. Talvez eu tenha pensado, não, isso não é nada demais, isso não é pecado. E é pecado. Pense aí. Abra o seu coração para o Senhor e confesse. Porque o Senhor diz que quando nós confessamos com a nossa boca os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça.
Pai, em nome de Jesus, diante do Senhor, som das nossas mentes, som dos nossos corações. Vê se há algum caminho mau em nós, Senhor, e nos guia pelo caminho da verdade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, traga à minha memória, Deus, aquilo que porventura eu não esteja lembrando agora, mas que eu pequei. Diante do Senhor, Pai, nós confessamos, Deus. Nós confessamos, Senhor. E pedimos que o Senhor nos perdoe. E pedimos que o Senhor nos ajude a sermos obedientes a Ti. A olharmos para o Senhor. A não darmos legalidade ao diabo. Ó Deus, em nome de Jesus. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. A Tua palavra nos diz que o Senhor nos perdoa. E o Senhor esquece. O Senhor esquece dos nossos pecados. O Senhor não fica lembrando dos nossos pecados. Quem faz isso é o acusador. Então o Senhor nos perdoa e nos purifica. Nos perdoa, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos te obedecer. E se o Senhor não nos ajudar, nós não vamos conseguir. Obediência é proteção. E nós precisamos, Deus, nos submeter ao Senhor, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos perdoa. Obrigada porque o Senhor nos perdoa. Todas as vezes que eu confessar, o Senhor vai me perdoar. Obrigada, mas me ajuda, Pai, a levar uma vida de santidade, de separação de tudo aquilo que não vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer o exercício? O exercício é o seguinte. O escudo da fé é uma arma espiritual, não é verdade? Então, todas as vezes que você fizer assim, você vai anular um dardo, tá bom? Anula. Vamos lá? 1, 2, 3. Anula, tá bom? Eu vou falar algumas coisas que são dardos inflamados do maligno. E nós vamos anular. Tá bom? E a gente vai dizer assim. É um exercício, tá? Quando vir um dardo inflamado, você vai dizer assim. Mentira, porque a palavra de Deus me diz o contrário e eu creio na palavra de Deus. Amém? Vamos de novo. Mentira, porque a palavra de Deus me diz o contrário e eu creio na palavra de Deus. Vou ajudar até a gente memorizar, tá bom? Vou começar. Levanta o escudo da fé, hein? Se posiciona, hein, soldado? Soldado fraco não, hein? Soldado forte, tá bom? Vamos lá? Você não é amado. Mentira, porque a palavra de Deus me diz o contrário e eu creio na palavra de Deus. Amém. Você é derrotado. Mentira, porque a palavra de Deus me diz o contrário e eu creio na palavra de Deus. Você é fraco. Mentira, porque a palavra de Deus me diz o contrário e eu creio na palavra de Deus. Você não vai conseguir. Mentira, porque a palavra de Deus me diz o contrário e eu creio na palavra de Deus. Deus não vai te perdoar. Mentira, porque a palavra de Deus me diz o contrário e eu creio na palavra de Deus. Você é órfão. Mentira, porque a palavra de Deus me diz o contrário e eu creio na palavra de Deus. Você não deve confessar o seu pecado. Mentira, porque a palavra de Deus me diz o contrário e eu creio na palavra de Deus. Você não precisa pedir perdão. Mentira, porque a palavra de Deus me diz o contrário e eu creio na palavra de Deus. Aleluia? Você crê na palavra de Deus? Você sabe usar o escudo da fé agora? Você vai apagar os dardos inflamados do maligno? Se posicione. Seja um soldado fiel ao general de guerra, ao nosso Deus amado. Amém? Esses são exemplos de dardos inflamados do maligno.
Não se submeta a esses dardos inflamados. Levante o escudo da fé e diga mentira. Porque a palavra de Deus diz que eu sou amado. A palavra de Deus diz que eu fui comprado por um alto preço. Mas para isso, conheçam mais e mais e mais e mais e mais a palavra de Deus. Amém? Vou fazer uma oração. Olha, tá vendo como eu estou? Certinha, tempo certo. Vou fazer uma oração, agradecendo por esse tempo, não é? É tão bom, né, a gente compartilhar das coisas do Senhor e, sobretudo, viver a verdade do Evangelho. Não abram mão da verdade do Evangelho. Isso é o maior tesouro. Peçam ajuda ao Senhor. Quando tiver difícil, Deus me ajuda. E Ele vai te ajudar. Sabe por quê? Porque o Senhor sonda o nosso coração e sonda a nossa mente. Ele sabe a real intenção do nosso coração e da nossa mente. É ou não é? Ele é que nos ajuda, não é? Nós lutamos muitas vezes contra nós mesmos também, contra a nossa natureza, não é verdade? Mas lembre-se, há uma batalha espiritual e o campo de batalha é aqui. Não se submetam às mentiras de Satanás. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, somos raça eleita, sacerdócio real, povo santo, exército do Senhor, filhos amados, filhos bem cuidados. Não importa a dificuldade que você esteja passando, a luta que você esteja passando, você vai vencer, porque quem está com você é maior do que toda e qualquer batalha. E as batalhas nos ensinam, nos amadurecem, nos fazem soldados mais fortes, a ponto de podermos ajudar o outro que está enfrentando algo parecido com o que a gente já enfrentou. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te dar graças, Pai, por esse tempo, pela tua palavra, Deus, porque o Senhor já conquistou tudo lá na cruz por nós, Pai. Todas as bênçãos espirituais o Senhor já conquistou por nós lá na cruz. Eu te louvo, Pai, e eu te agradeço imensamente, porque um dia, o Senhor abriu os meus olhos espirituais. Um dia o Senhor me salvou. Um dia o Senhor me convenceu da justiça, do pecado e do juízo. E é por isso que eu estou aqui. Pai, nos ajuda, Pai. Eis aqui o teu povo, eis aqui o teu exército. Fortalece esse exército, Senhor. Fortalece esse exército, Senhor. Que seja um exército posicionado e que não haja medo, porque Jesus já venceu na cruz. Nos ajuda, sede e fome da tua palavra, é o que eu te peço. Sede e fome, sede e fome, sede insaciável, Deus, sede insaciável da tua palavra, Pai. E nos ajuda a sermos obedientes, a buscarmos uma vida de santidade, que estejamos com as nossas mentes alertas, Pai. Oh Deus, para que não sejamos enganados, Senhor. A tua palavra nos diz que nós devemos nos fortalecer em ti e na força do teu poder. E é assim que nós queremos. Abençoa, Deus, todos que estão aqui e todas as famílias aqui representadas. Deus está cuidando de cada um. Deus não está indiferente às suas preocupações, às suas dores, aos seus problemas. Ele está cuidando de você. Creia. Tão somente creia. Não creia nas mentiras do diabo. Creia em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Vamos